Paz e luz a todos vocês. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, há muitas pessoas que têm atravessado na vida por grandes lutas, por grandes tempestades. Pessoas que há mais de 7 anos estão sofrendo. Outras há menos de 7 anos que estão amargando um sofrimento, uma doença, uma dor, uma tristeza na alma, um problema de família, uma angústia muito grande no fundo do coração. E hoje nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha curar as pessoas que precisam de um milagre, de uma cura interior, que precisam mudar a história de suas vidas. Em o nome de Jesus, eu te peço, aplica, ó Espírito de Deus, a tua palavra no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Que no momento que eu estiver trazendo a mensagem, cada pessoa possa enxergar como um filme a vida dela passando diante da luz da revelação da tua palavra. Esta pessoa que sofre há mais de 7 anos, essa pessoa que sofre há menos de 7 anos, mas que tem sido muito pesada a sua cruz, muito grande o seu sofrimento, terrível a sua tristeza, a sua angústia, o vazio na alma. Em nome de Jesus, que hoje seja um dia de cura na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro sagrado de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Deus me deu uma revelação tão violenta, tão forte, que eu estou impressionado, e você vai ficar também, o que um versículo da Bíblia tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua existência, tem a ver com a sua casa, tem a ver com a sua família. Um versículo, menos que um é nada. Um versículo. Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim: fizeram os filhos de Israel, Israel quer dizer igreja, fizeram as pessoas da igreja. É muito importante ir entendendo palavra por palavra. Nós estamos vivendo o início da segunda glória, o evangelho inteligente. Então, o entendimento de cada pessoa é fundamental. Fizeram os filhos da igreja, os filhos de Israel, o irmão do santuário, a irmã do santuário, a pessoa que tem conhecimento da verdade. Não está falando daquele que está nas trevas, na macumba, na ignorância, na idolatria, não. Está falando de nós,
Nós não podemos fazer o que é mal aos olhos de Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. Eles sabiam que estava errado e fizeram. Eles sabiam que era mal aos olhos de Deus e fizeram. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, os inimigos, por 7 anos. Por 7 anos. Eu poderia ler só isso, mas se você continuar na leitura, você vai ver no versículo 2 que durante 7 anos o domínio do inimigo, o domínio dos midianitas imperava sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão escondidas nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, está falando da sua vida aqui, ó. Cada vez que Israel semeava, cada vez que você planta, durante 7 anos, cada vez que você plantou, cuidou e colheu, o inimigo veio e roubou. Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam e destruíam todos os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto. Olha a nuvem de gafanhoto. Gafanhoto é praga, gafanhoto é praga, gafanhoto é espírito das trevas, gafanhoto é espírito de macumbaria, Exu. Vinham como gafanhotos em multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos. Camelo, cavalo, significa instrumento do bicho, cavalo do diabo, camelo do diabo. E entravam na terra e destruíam tudo. Assim Israel ficou muito empobrecido. Pobreza, 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 não é só material, não. Pobreza num casamento miserável, pobreza na saúde, pobreza porque a saúde é a maior riqueza, pobreza no relacionamento com os filhos, pobreza nos sonhos, pobreza nos projetos, na qualidade de vida. Então, Israel, versículo 6, cada vez ficou mais pobre por causa da presença dos inimigos, dos midianitas, espíritos das trevas dentro de casa, provocando briga, discórdia, confusão, amarrando a sua vida, amarrando a vida dos seus familiares. Olha, é tudo a ver com a sua vida. Às vezes você olha e fala assim, mas graças a Deus estou bem de saúde. Graças a Deus. Mas tem um problema na sua casa, que a fraqueza permitiu, a sua fraqueza permitiu que aqueles midianitas, aqueles espíritos entrassem dentro da sua casa para dominar sua vida e atrasar você. Palavra de Deus, palavra da salvação. Eu preciso falar sobre Gideão.
eu preciso falar sobre Gideão. Eu preciso mostrar para você, e vou mostrar, que 7 anos é o primeiro castiçal, é a primeira glória, que aquilo que deu errado na primeira glória, não vai dar errado na segunda glória. Primeira glória 7, segunda glória 14. Nós estamos em 2018, 8 é o primeiro ano da segunda glória. Nós vamos assistir um clipe sobre Gideão e logo após eu vou explicar para você esse texto maravilhoso. Gideão era um jovem que sofria ao ver sua família amarrada. Tudo aquilo que plantava, o inimigo levava. Sua família empobrecia, sua vida para trás andava. Até que um dia encontrou-se com um anjo de Deus. E Gideão perguntou: onde estão as tuas maravilhas? Que meus pais sempre me contaram. Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus de Israel? E o anjo do Senhor ordenou a Gideão. Gideão sacrificou, pegou a espada e assim clamou. E Gideão perguntou: onde estão as tuas maravilhas? Que meus pais sempre me contaram. Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus de Israel? E o anjo do Senhor ordenou a Gideão. Gideão sacrificou, pegou a espada
aí para você. Eu quero mostrar para você agora a beleza e a glória de Deus na fonte de Gideão, a grandeza de Deus nessas águas. E eu quero que você sinta, por favor, a espiritualidade, a presença do Espírito, de poder, de força, de vitória, nessas águas sagradas da fonte de Gideão. Muito bem, nós vamos agora à mensagem de Deus, depois dessa maravilha que é a presença de Deus na fonte de Gideão. Tá aí para você a história que nós estamos focando, envolve anjos, arcanjos, envolve sua casa, envolve seus desafios, porque Gideão era um homem de Deus. A família de Gideão era uma família que servia a Deus. E a situação de Gideão é muito parecida com a sua situação e com a situação de muitas pessoas que agora estão refletindo comigo nesse texto. É muito forte tudo isso. Porque às vezes a pessoa ela vai enfrentando suas lutas, seus problemas, e ela não sabe que tudo aquilo que está causando aquele mal já vem de algum tempo. Vem de algum tempo. Tem algum tempo na sua vida que algumas coisas vêm acontecendo com você, dentro da sua casa, que te envolve, que te faz sofrer, coisas que você olha e fala, meu Deus, não é nada disso que eu queria para a minha vida. E agora eu estou mostrando aqui para você na Bíblia que durante 7 anos o povo de Deus, o povo de Israel sofreu escravizado pelos midianitas, inimigos, que roubavam da família de Josué tudo aquilo que Deus dava para eles. Olha para cá.
Preste atenção. Deus está falando com você, está mostrando a você. Porque tudo aquilo que o espírito da soberba faz é tapar seus ouvidos, tapar seu entendimento, para você não ouvir e, se ouvir, não entender que a revelação é para você. A revelação da palavra de Deus hoje é para você. A família de Gideão estava escravizada. O pai dele estava escravizado e não via. A mãe dele estava escravizada e não via. Os irmãos dele estavam escravizados e não viam. Preste atenção, porque é uma revelação muito forte para quem vê. Para quem vê. E você está vendo. Gideão viu. E ao conversar com o anjo que lhe apareceu, no versículo 12, capítulo 6, versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha, Deus não foi com teu pai, nem com a tua mãe, nem com os teus irmãos, mas é contigo. É impressionante que eu falei sobre Débora, era uma mulher, mas Deus era com ela. Deus escolhe numa casa uma pessoa, e esta pessoa, ela tem que ser louca de fé, ela tem que enfrentar todo mundo e dizer: eu posso, eu vou fazer, eu vou obedecer a Deus. Eu vou sacrificar pela minha casa, pela minha vida e por quem eu amo. E o anjo falou para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é com minha família, é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha a nossa situação. Por que nós estamos assim? Eu estou na igreja, eu estou no santuário. Olha, eu estou sentindo que o Espírito de Deus está falando com uma pessoa agora, através da minha vida. Uma pessoa que olha e fala assim: meu Deus, eu tenho tanta fé, e por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Adelino, por que isso está acontecendo? Foi isso. Isso aqui, Gideão falou isso com o anjo. Se Deus é comigo, por que tudo isso está acontecendo na minha casa? Nossa vida de uns tempos para cá andou para trás. Nós perdemos muito. E o espírito de derrota, quando entra dentro de uma casa, a família começa a perder o que tem, perde dinheiro, perde emprego, perde bens materiais, começa a estragar as coisas, ou não perde bens materiais, mas perde o casamento, perde a amizade com a família dentro de casa, a harmonia do lar, perde a alegria de viver, perde a paz interior, vai perdendo.
perde a paz interior, perde o sono, entra em depressão, fica escravizada a remédios para dormir, remédios para acordar, antidepressivos, perde o filho, perde o entusiasmo pela vida, vai perdendo. É um espírito de derrota, uma malequita desgraçado que entra dentro da casa de uma pessoa e vai roubando tudo que tem. É o midianita que vai contra a casa de uma pessoa, e aqui no caso a pessoa servia a Deus, era a família de Gideão, era Israel, era a pessoa da igreja. Então ele falou com o anjo: ah, meu senhor, se Deus é comigo, por que sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, aonde estão os milagres, as maravilhas que a gente ouve tantas pessoas contar, dando testemunho? Que dia que você vai dar o seu testemunho, o testemunho do seu filho, o testemunho da sua filha, o testemunho da sua casa, o testemunho do seu marido, o testemunho da sua cura, o testemunho da sua vitória? Que dia que você vai dar o testemunho que você quer dar? E ele falou isso para o anjo: se Deus é comigo, aonde estão as tuas maravilhas que eu ouço todo mundo contar, mas eu mesmo não posso contar, eu não tenho que contar, porque ultimamente, nos últimos 7 anos, é importante marcar, porque nós estamos entrando profundamente dentro da Bíblia. Nos últimos 7 anos foi só sofrimento. Aí ele continua dizendo: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do inimigo. Mas por que Deus fez isso? Por quê? Por que Deus entregou o povo dele nas mãos do inimigo? Vamos lá, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 de Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Foi embora a primeira glória. 7 anos. Foi embora a primeira glória. Por quê? Porque eles deixaram de entregar o dízimo. Deixaram de entregar o dízimo. Deixaram de cumprir votos. Deixaram de jejuar. Deixaram de tomar a ceia. Deixaram de zelar pelas coisas de Deus. E colocaram outras coisas em primeiro lugar. É a história da moça que põe o namorado em primeiro lugar. É a história da mulher que põe o marido em primeiro lugar. É a história do pai e da mãe que põe o filho em primeiro lugar. É a história do filho que põe o pai ou a mãe em primeiro lugar. Nada pode estar na frente de Deus. Nada, senão tudo dá errado na sua vida. É a história daquela pessoa que não entrou para o ministério porque o pai não aprovou, a mãe não aprovou, o tio não gostou, a tia, sendo que nós, quando recebemos o chamado de Deus para a obra, a nossa primeira luta é dentro de casa, é na família. Todo mundo é assim. Até Jesus, quando ele recebeu a obra para fazer, os parentes de Maria, os parentes de José, levaram Jesus até o monte do precipício em Nazaré para jogá-lo lá de cima, lá embaixo. Tomaram ódio dele. É normal isso. Está na Bíblia. Quando você abraça a obra, aparentada toda dominada pelo cão, pelo demônio, se levanta contra você. Mas você não tem que ter raiva dos seus parentes. Eles não são seus inimigos. O bicho é que fica com raiva de você, porque você vai passar a ser usado por Deus para derrotá-lo e vai resgatar sua casa. Então, veja só, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Irmão, ser fiel sempre, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, disse Deus.
fiel, fiel, fiel. E não adianta orar se você está em falta com Deus. Não adianta clamar se você está em falta com Deus. Não adianta você cantar se você está em falta com Deus. Não adianta tomar a ceia se você está em falta com Deus. Não adianta me assistir se você está em falta com Deus e não quer consertar. Não adianta. Tudo isso não vale nada. Deus espera de você uma atitude. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai, nessa tua força, nessa tua fé. Estou contando é com você. É você que vai libertar sua casa. É você que vai libertar essa casa, sua família. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos inimigos, dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando? Aí, Gideão apresenta ao anjo de Deus a sua fraqueza, a maldição de não posso, não tenho, sou o pior dos piores, sou menorzinho, isso é maldição, sou mais fraco, não tenho, não posso, não vou, não tenho, não posso, não vou. Olha o que ele disse. Aí ele disse, quando Deus falou que enviou ele falou assim: mas Senhor, eu não posso. Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, a fraqueza aí, ó, em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Maldição da pobreza espiritual, da pobreza que leva a pessoa a se sentir a pior das pessoas, a menos capaz. Deus escolheu você, mas você acha que ele tinha que ter escolhido era outro, que o melhor era seu irmão, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, e não você. Você não é Deus, não. Você não é Deus, não. Deus escolheu, foi você. É você que tem que enfrentar. É você que tem que ir à luta. É você que tem que libertar sua casa. E Deus está respondendo a você através de mim. Preste atenção nisso. Versículo 15. Ele apresenta a Deus a fraqueza dele e disse: ah, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Você não tem que dizer para Deus por que Deus te escolheu, não. Você tem que dizer o seguinte: eu vou sim aonde tiver que ir, eu faço o que tiver que fazer, porque eu vou é pela fé, eu vou vencer, vou resgatar minha casa é pela fé, eu estou de pé, é pela fé. Inimigo desgraçado, sai do meu caminho, porque eu estou de pé, e eu vou pela fé, porque eu sou o Gideão da minha casa, a Gedeonita da minha casa, e não tem para ninguém na minha casa, não. Minha casa é território dominado pelos anjos do Senhor, meu Deus. Aleluia! Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não saias, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deposite perante ti. Respondeu o anjo: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e ali sacrificou. Eu quero até fazer você entender o valor do sacrifício
que gera a vitória. O valor do sacrifício que gera a vitória. Porque Gideão não podia continuar assistindo o inimigo roubar da casa dele aquilo que Deus dava para a família dele. Você não pode continuar assistindo, porque a primeira glória você perdeu, a sua família perdeu a primeira glória, porque tudo que Deus deu, o inimigo roubou. Preste atenção. A primeira glória você perdeu, porque tudo o que o inimigo deu, você recebeu de Deus. Era o que acontecia. Eles plantavam, colhiam, na alegria da colheita o inimigo roubava durante 7 anos. E você não pode aceitar isso para a sua vida. Isso não faz parte da sua vida. Isso não é coisa de Deus. Então, quando o anjo de Deus falou com Gideão, Gideão sacrificou. Gideão sacrificou. E não esperou por ninguém. Não fica esperando por outra pessoa, não. Que ninguém vai fazer o que é para você fazer. O que é para você fazer, só você vai fazer. E aí, Deus ordena a Gideão, ele destrói o altar de Baal, as idolatrias, destrói as idolatrias, reúne o exército, 32 mil homens. Deus mandou os covardes embora para casa, 22 mil era covarde e medroso. Ficaram 10 mil e Deus falou: agora, quem beber da fonte de Gideão, esse eu vou dar a vitória. É aqui que eu quero chegar. Eu não vou inaugurar a fonte de Gideão por inaugurar, não. Há uma multidão muito grande, cheia de fé, que vai para a fonte de Gideão no feriado de carnaval, vai beber daquela água, e vai chegar em casa, e vai botar ordem em casa, domínio em casa, autoridade espiritual, autoridade apostólica, poder espiritual, porque a fonte é de Arode. A fonte de Gideão é de Arode, ou seja, um homem passa a ter força de 1000 homens. Uma mulher passa a ter força espiritual de 1000 mulheres. Foi o que aconteceu com Gideão. E quando ele bebeu da água da fonte, e os 300 homens beberam da água da fonte, eles enfrentaram o inimigo com uma espada na mão, e o inimigo correu, fugiu, e quem não fugiu, morreu. É muito importante entender isso, irmão, por causa desse problema. É isso aí, esse problema que está te causando tanto sofrimento dentro da sua casa, que você traz as marcas dessa tristeza, dessa dor. É isso que tem que ser combatido. É esse inimigo terrível que tem que ser expulso da sua casa, da sua vida, do seu caminho. Só que com suas forças, até hoje você não conseguiu. Com suas próprias forças, até hoje você não conseguiu. O tempo passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. 7 anos. Um ciclo. 7 anos. E ele então
olhou para aquela situação e disse: olha, eu não aceito essa situação mais, não dá mais. Vai virar 8 anos, 9 anos, 10 anos, isso não é vida. Você está me entendendo? Tá? Se você não tomar uma atitude, não vai mudar nada. Se você não fizer alguma coisa, não vai acontecer nada. Nós estamos diante do primeiro ato profético do ano. Primeiro ato profético da segunda glória. Primeiro ato profético da segunda glória. Eu quero que você no final do ano fale assim: olha, eu não faltei um ato profético em 2018 no Monte Manaim. Eu não faltei nenhum ato profético no Monte Manaim no ano de 2018. E olha a minha vida como está. Olha como eu prosperei. Olha a minha saúde. Olha a minha família. Olha a minha paz. Olha meu casamento. Olha a minha vida sentimental. Olha o que eu conquistei. Mas eu não faltei um. Então, esse é o primeiro. Para te encher de força, você vai beber da água da fonte de Gideão. Está lindo o Monte Manaim. A fonte está linda. A fonte está linda. E é interessante que nós descobrimos a fonte de Gideão no 7º ano. Eu não acredito em coincidência. Gideão só apareceu depois de 7 anos de sofrimento. E a fonte de Gideão nós só encontramos no Monte Manaim no 7º ano, para ser inaugurada no primeiro ato profético. Mês de Abraão, fevereiro, primeiro ato profético do ano de 2018. Você não vai ficar de fora. Eu tenho certeza que não. Sua alma quer estar lá, você quer estar lá e vai estar. E nenhum inimigo vai impedir você, porque sua casa precisa de você. Sua casa precisa de você. Sua família precisa de você. E olha que eu ainda vou encerrar mais cedo, para dar tempo de muita gente receber o assentamento espiritual que vai começar dia 13. Dia 13. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, cada pessoa sabe onde está a sua dor, seu sofrimento, suas aflições. E hoje, meu Pai, eu apresento esta revelação que o Senhor me deu após a oração da madrugada, Pai. A fonte, ela só apareceu no Monte Manaim, estava escondida debaixo das folhas das árvores. Só apareceu, Pai, no 7º ano, da mesma forma que Gideão surgiu na Bíblia, no 7º ano de sofrimento de Israel. Pai, em nome de Jesus, há um mistério, porque nós estamos agora no primeiro ato profético do Monte Manaim, do 8º ano. Primeiro ato da segunda glória. 8º ano é primeiro ano da segunda glória. E aqueles que perderam, Pai, na primeira glória, perderam aquilo que o Senhor deu. Pai, na pesca maravilhosa, quando os discípulos encheram a rede de peixe, a primeira pesca, a rede rompeu e eles perderam os peixes. Mas na segunda pesca, na segunda glória, a rede não rompeu e eles pescaram 153 grandes peixes. É o segundo castiçal, a segunda glória, Pai. Meu Deus, Gideão, Pai, ele só conseguiu a vitória
porque estava na segunda glória e bebeu da fonte de Arode. Pai, nós estaremos nesses feriados agora, no retiro espiritual, bebendo da fonte de Arode, fonte de força, de poder espiritual, a fonte de Gideão, no Monte Manaim. Meu Deus, em nome de Jesus, traga-nos, Pai, a revelação, a força. Dá a este irmão, Pai, a certeza da vitória, pois eu ministro neste momento esta força violenta de fé, para que nada e nem ninguém venha atrapalhar essa pessoa a beber da água da fonte de Gideão e proclamar a vitória dentro de sua casa, no meio de sua família. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Meu irmão, minha irmã, obedeça seu apóstolo. Fale agora com seu profeta, com a sua profetisa. Dê o seu nome. Coloque seu nome na caravana da fé. Te vejo no Monte Manaim. Paz e luz para você.